Agroecologia em prosa virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica NERA pelo Bem Viver. Plantas sagradas no curandeirismo popular, com Oliveiros de Oliveira e mediação de Shirley dos Santos. Bem, gente, boa tarde. Eu sou Shirley, sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, do Campus 2, Lagoa Seca, e coordeno um programa de extensão vinculado ao NERA, que a gente trabalha temas relacionados à saúde, ao bem viver, à qualidade de vida, e, obviamente, fazendo essa relação com a agroecologia, né? E a gente tem essa atividade que se chama Agroecologia em Prosa, que nesse período de pandemia a gente criou a atividade virtual e tem sido muito prazeroso, a gente tem tido discussões, né, prosas, nem digo discussões, prosas muito bacanas, né, com pessoas muito queridas, e sempre a gente tem trabalhado temas variados, né, mas sempre nessa proposta do bem viver, né, dessa relação entre saúde, agroecologia, bem viver. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Oliveiros. Ele foi nosso aluno, hoje é nosso colega, nosso parceiro de trabalho. Na verdade, ele foi parceiro de trabalho desde o início. Tenho um orgulho muito grande de, né, ter compartilhado espaços de aula com ele, porque a gente muda muito nessa essa nossa relação. A relação não é de quem uma pessoa que ensina e uma que aprende, né? Todo mundo ensina, todo mundo aprende. E todos os espaços que eu compartilhei com o Oliveiros foram espaços que eu aprendi muito, né? E acredito que hoje também vai ser mais um espaço, né? Que eu com certeza vou aprender muito e com certeza vocês vão, né, também sair daqui um pouco mais sábios, né? Do que a gente começa. E a gente geralmente a gente divulga, né, a prosa, a gente tem divulgado no Instagram, e a gente divulga, a gente coloca um currículo, né, para divulgar as pessoas, né, a vida das pessoas, a vida acadêmica, mas eu queria apresentar Oliveiros de uma forma diferente, né, como eu já comecei a apresentar de uma forma diferente, e mais essa relação que Oliveiros tem com a questão da religiosidade, né, e por isso que a gente escolheu esse tema, né, para que a gente trabalhasse hoje, né? As plantas sagradas no curandeirismo, né? E Oliveiros, ele é iniciando, né, no candomblé já há 20 anos, há mais de 20 anos, e é filho de Ansan com Xangô, e é uma Axé. criatura extremamente iluminada. Então, essa luz de Oliveiros, com certeza, vai transbordar aqui na nossa tela, né, na nossa apresentação, na nossa prosa. E é um prazer imenso, querido, um prazer imenso mesmo poder compartilhar esse espaço, mais esse espaço contigo. Obrigado, Bem-vindo. professor. Obrigado. Primeiramente, eu queria dizer que eu conheci Shirley, ela não quer que eu chame ela de professora, viu, gente? Eu conheci Shirley há um bom tempo, né? E a gente já se bateu de cara, né? Já deu certo. E ela é essa menina que não cresce, né? O próprio vento que não para, né? Oliveira, vamos fazer isso. Oliveira, bora fazer aquilo. E eu, bora, professora, bora. E, realmente, o que é palatável nas aulas de professora Shirley é o deixar o outro falar. Ela, apesar dela não ter a formação de agroecologia, mas as aulas dela são puramente agroecológicas, não é verdade? Deixa a interação acontecer, ela respeita a fala do outro, ela se preocupa com o pensamento do outro, fomenta o pensamento crítico em sala de aula, né? Sem falar quando ela vai na parte da área dela, que ela também dá um espetáculo. Então, professora Shirley, as suas aulas nos dão a oportunidade de alçar voos maravilhosos, certo?
porque, assim, engraçado, isso eu estava discutindo com alguns amigos meus e o seu nome caiu na roda, o nome de professor Leandro, o nome de professora Hélida, né? E entre outros, que apesar de vocês não terem uma capacitação, vocês não serem agroecólogos, mas a aula de vocês é puramente agroecológica, né? É dando espaço, é vendo o todo, é sendo holístico, né? Que a agroecologia nada mais é do que isso, é o todo, né? Então, quem fica agradecido sou eu, tá certo? De compartilhar a mesma sala com você algumas vezes, e se Deus quiser, mais várias e várias vezes, tá Com certo, minha certeza, querida? com certeza. Antes de Bom, Oliveira eu começar o tema em si, né, que a gente vai prosear hoje, eu queria ler um pequeno trechinho de um livro que eu li recentemente, que me encantou muito, e que tem tudo a ver com essa prosa de hoje, e que, na verdade, é um convite para a gente se abrir, né, se abrir para experimentar a vida e para ser pessoas melhores espiritualmente. A relação com as plantas, né, a nossa relação com a natureza, ela está muito presente em tudo, né? E ela está muito presente na relação religiosa, ela está muito presente no curandeirismo popular, que é o que Oliveiras vai falar, né, também, mas ela está presente na nossa vida, tá? E aí eu queria ler esse iniciozinho do livro, que se chama A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncola Estés, e o iniciozinho começa assim: A Pequena Casa na Floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se um pouco comigo. Pronto. Vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimenta essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire fundo, deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos. Eu espero. Está mais calma? Ou mais calmo? Mais presente agora? Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com a menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. E a nossa alma, sem dúvida, merece que a gente pare esse tempinho, hoje à tarde, esse finalzinho de tarde, no meio de uma semana, para a gente falar um pouquinho sobre plantas medicinais, sobre plantas que curam, sobre a nossa relação com essa natureza mágica,
né, que está nos rodeando. Com você, Muito, querido. muito bonito o texto. Eu quero começar a nossa é uma conversa. Professor, eu queria que a senhora anotasse as perguntas para depois me fazer, tá ok? Porque às vezes eu fico lendo a pergunta, aí eu quero responder, aí embanana um pouco, tá ok? Fica à vontade. Você fala, eu vou vendo e à medida que você for falando, se forem, né, saindo perguntas ou comentários, a Ótimo, gente vai fazendo esse diálogo, essa troca. Tá bom? maravilha. Primeiramente, eu queria saudar Exu, que ele é o que abre o caminho, é ele que leva e traz, né, todos os nossos pedidos. Queria agradecer a Tatá, que é o meu pai de santo, meu zelador de orixá, né, que me passou muito desses conhecimentos, né. Queria agradecer minha mãe Oiá, né, meu pai Xangô e minha mãe Oxum, que abençoe todos vocês, sabe? Que ilumine, que Yansan ela traga proteção, ela traga o desejo de lutar, que Xangô ele traga justiça, justiça que a gente tanto precisa nesses tempos, justiça nas nossas vidas. E Oxum traga a doçura de um amor com sabor de fruta mordida. Não é verdade? Bom, professora, se nós vamos falar de curanderismo, se a gente vai falar de plantas no contexto da medicina popular e vamos fazer um passeio pelos orixás, é interessante a gente saber o seguinte, que dentro do candomblé, a gente já diz o seguinte, sem folha não existe orixá, sem folha não existe candomblé. Em todos os momentos dentro do orixá, em todos os momentos dentro do momento do candomblé e umbanda também, a folha, as plantas sempre estarão presentes. E assim que eu entrei no candomblé, eu estava começando a entrar na área do mundo agrícola. A parte agrícola e a parte do candomblé estão muito ligados em mim. Na época, quem era a zeladora do terreiro era Mãe Zezé, certo? E Mãe Zezé, eu disse, Mãe Zezé, eu estou para fazer um curso sobre agricultura, que era justamente o técnico agropecuário, né, aí em Lagoa Seca, em 1990 e alguma coisa. Eu vou parar por aqui, tá bom? Eu sou mais velho do que muitos professores que estão aí hoje. E ela pegou o búzio e jogou. E ela disse uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela diz, meu filho, você é filho de Inhansã, mas quem está falando é Ossain. E Ossain, minha mãe, Ossain é o guardião de todos os segredos das folhas. É o médico, é o curandeiro, é o que trabalha com a planta. E ela jogou a segunda vez e agora quem está falando é Ogum. Ogum é o que abre caminho, é o senhor do ferro, é o senhor que inventou as ferramentas da agricultura. E depois jogou novamente e apareceu Yansan. E, por fim, Oxalá. E ela já disse assim, olha, você vai ser muito feliz nessa área que você vai estudar. Você vai ser muito feliz. Aí eu, na época, mãe, eu vou ficar rico. Ela deu uma risadinha, não, você vai ser feliz, que é muito diferente de ser rico. E realmente, eu não sou rico, mas sou feliz. Então, comecei a trabalhar no colégio agrícola, iniciando no candomblé, e eu comecei a fazer associações. De cara, eu comecei a trabalhar com a professora Elizabeth, que estagiei com plantas medicinais. É tanto que passei uns 2 anos de curso agrícola com plantas medicinais. Depois ela me convidou para mais 2 anos para trabalhar com ela com plantas medicinais. E, enfim, que é justamente o Ossain, o médico, as plantas medicinais.
E eu comecei a fazer associações que tem dentro do candomblé e dentro do curandeirismo popular. Um grande exemplo, gente, é a tunera difusa, ou simplesmente xanana. É uma florzinha branca que tem muito aí no, na mata, em beira de estrada, nos calçamentos da escola agrícola, lá na agroindústria tem muita xanana. Você vai colocar flor xanana, ou flor do Guarujá, ou tunera difusa. Essa planta, gente, na época que eu comecei a estudar, ela, a primeira planta que eu estudei, ela dizia assim, tunera subulata, é a subulata, a difusa é que deixa o cara local, não tem por aqui não. Tunera subulata, ela é usada, ela está sendo usada no coquetel, que ela ajuda a combater os efeitos do HIV, ela ativa o sistema de defesa, ela dá energia e ela é usada como afrodisíaca, é uma planta que esquenta o sangue dos meninos, né? Ela é afrodisíaca. Tudo bem, eu estudando isso, aí eu estava trabalhando, estudando nessa planta, um artigo que eu peguei, e por coincidência, nesse dia que eu li o artigo, eu fui trabalhar no terreiro, e era uma noite de Exu, uma noite que a gente ia trabalhar com Exu. Aí eu vi Tatá trazendo a planta, a tunera, a xanana. Aí eu olhei assim, eu disse, Tatá, que planta é essa? Oliveira, essa aqui é xanana. Aí disse o nome em Urumbá, né? Para que serve, para que orixá é? Olha, essa planta é para Exu, ela serve para isso, para Exu dar isso, Exu dar isso e Exu dar isso. Ajuda Exu a isso. Tudo que ele disse no conhecimento que ele aprendeu com Mãe Zezé, que Mãe Zezé aprendeu com o avô, enfim, a nossa ancestralidade foi confirmado em um artigo científico de 2000, de 1998. E ainda hoje, se você baixar, ainda existem artigos novos agora, de 2020, 2019, que fala justamente da tunera. Aí eu já despertei. Meu Deus do céu! Como é que Mãe Zezé, o avô de Mãe Zezé, o avô de santo de Mãe Zezé, ele já sabia desse conhecimento sem não saber ler uma palavra. Aí eu comecei a me encantar mais ainda pelo candomblé e descobri que eu estava no tanto certo na minha profissão, como eu estava certo na minha religião. Eu não sei se foi o artigo da Xanana que me fez segurar o candomblé ou se foi o candomblé que me fez segurar a área agrícola. Eu só sei que eu estou muito ligado, certo? E então a gente usa. Agora, preste bem atenção nesses contextos. Não vou falar desse contexto, meus amigos, nesse contexto do sagrado. Eu deixo bem claro aqui que o sagrado é uma coisa que não se mexe, é uma coisa que não se critica, porque cada um tem o seu sagrado. Sagrado é uma coisa que se respeita. Eu falo agora a todos os agroecólogos que estão me vendo, independente da sua religião, você, em momento algum, ao chegar na comunidade, não critique, nem fale da religião de ninguém. A grande realidade é essa. Porque que tipo de agroecólogo é esse? Que pronto, eu sou do candomblé. Porque eu sou do candomblé, eu não vou dar assistência técnica ao evangélico? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: que tipo de agroecólogo eu sou e que tipo de candomblésista eu sou? Não é uma grande verdade? A mesma coisa, infelizmente, aconteceu numa aula de campo, no qual eu estava presente como aluno, que me deixou extremamente aborrecido. Eu não falei nada porque, às vezes, quando eu vou falar, olha, grita muito, sabe? Então, eu prefiro Oxum ficar em mim.
e simplesmente era um trabalho que a gente tinha que fazer a pesquisa, e uma das meninas da minha equipe simplesmente disse que não ia na casa da mulher porque ela era rezadeira. Mas mesmo assim eu não disse nada, ela disse, não, mas mesmo assim eu vou. Gente, a palhaçada foi total. Me perdoe. Quando a gente chegou, como ela era uma rezadeira, ela tinha a sua mesa, em cima daquela mesa ela tinha todos os seus santos católicos, a coisa mais linda de se ver, uma parede cheia de santo, com aquelas fitinhas, uma coisa muito bonita. Eu fiquei extremamente encantado, porque você não via luxo, você via fé, né? E aquela coisa mais linda do mundo, aquela senhorinha que professora Shirley, ela comprou bolacha para a gente tomar café. Você tem noção o que é isso? Ela comprou bolacha para a gente tomar café. Talvez, meus queridos amigos, para vocês, ela comprou um pacote de bolacha, mas veja o contexto da história. Ela morava longe da cidade, a feira que ela fazia era por mês, e ela teve a preocupação de mandar o mototáxi comprar um pacote de bolacha na cidade, porque sabia que os meninos da universidade iam na casa dela. Certo? E ela fez aquele café gostoso, e a gente entrou, ela recebeu a gente com aquele abraço, aquela vozinha linda, e a gente sentou, aí a menina, quando ela entrou, ela já fez aquela cara de espanto. Aí já sentou na cadeira, já segurou os cadernos assim, e era uma das piores mungangas que eu vi na minha vida. Me perdoe, professora, se eu estou sendo agressivo, mas eu preciso externar esse momento. Não quero falar nomes para não comprometer, entendeu? Mas foi a pior munganga que eu vi na minha vida. E depois eu pedi desculpa. Aí a vozinha disse, não, eu não ligo não. Mas eu notei que a vozinha ficou magoada. Então, lá na hora, ela ficou parada. Eu olhei, cheguei para ela, ou você vai lá para fora, ou você relaxa. Mas, Oliveira, não é de Deus, não. Saia, vá lá para fora. Ela foi. Aí a vozinha, o que foi? Não, ela está passando mal. Quer que reze? Não, não, não. Aí a vozinha olhou para mim. Ela é crente, né? Eu disse, vozinha, mas não é por isso não, é que ela está enjoada. Coisa de mulher de mês em mês. Ah, tá certo. Eu acho que colou no colando, entendeu? Mas então, fora disso, foi muito boa a visita. Então, eu peço a todos os agroecólogos que estão me escutando, por favor, em nome de Deus, de Buda, de Krishna, de Obatalá, de qualquer santo ou entidade ou divindade que você cultua, por favor, se você vai trabalhar num determinado local, se dispa de seus pensamentos críticos. Você vai como um profissional, você não vai como um Messias. Certo, meus queridos? Enfim, dado o recado, então, quando nós do candomblé vamos colher as ervas, o que eu acho bem interessante, gente, é o seguinte: eu vou pegar a erva e vou fazer o macerado e vou tomar um banho. De certa forma, funciona. Porém, a erva, quando ela é coletada, antes de se fazer o banho, ela tem que ser cantada. O que seria cantar a erva? Cantar a erva tem todo um ritual. Vamos fazer um banho de Oiá? Bora lá fazer um banho para Oiá? Bora. Então, a gente acorda cedo, antes do sol nascer, certo? Que eu quero fazer um banho para uma pessoa que vai fazer uma feitura. Eu quero um banho realmente como tem que ser feito. Isso eu aprendi com mãe Zezé e hoje perpetua com o nosso Altair ou Tatá. Então a gente acorda cedo, antes do nascer do sol, e vai para a mata. Vai um homem, uma mulher, enfim, ou só homem. Não pode só mulheres.
Então, a gente vai para a mata. Eu aprendi assim. Aí, mãe Zezé apontava a planta, que era a planta de Oiá. Tira essa planta aqui. Escolha a planta já esteja grande, já que tenha dado flores e que já deu sementes. Ela mandava a gente arrancar essa planta, pede licença para arrancar a planta, licença. Primeiro a gente, quando sai de casa, deixa a água para o Exu, para acompanhar a gente, certo? Deixa a água para Exu. Aí quando a gente vai arrancar a planta, colher a planta, a gente pede licença à planta e todas as entidades que estão ali presentes. Eu arranco essa planta e saculejo essa planta no local. Aí, quando minha mãe Zezé me ensinou isso, eu perguntei, mãe Zezé, por que eu tenho que saculejar? Hoje eu entendo muito bem. Depois de 20 anos de estudos, é que eu entendo o porquê de saculejar. No estudo não dentro do candomblé, dentro da agroecologia, dentro da área agrária, enfim. Ele, meu filho, a gente está tirando uma planta que tem que deixar os filhinhos no chão, as plantinhas no chão, as sementinhas no chão. Se a gente tirar só as plantas jovens, que ainda não deu frutos, daqui para frente não vai ter mais essa planta para a gente usar. Olha o pensamento. Isso, gente, eu estou falando há 20 anos atrás, de uma prática que vem antes do descobrimento do Brasil. Você está entendendo como o candomblé é interligado à natureza? As religiões de matrizes africanas, para ser muito mais específico, é interligado com a natureza? E com certeza esse conhecimento já veio nos navios negreiros, que já foi conhecido lá na região deles, que foi passado pelos antepassados. Gente, é uma loucura. É uma loucura, é uma coisa maravilhosa, que naquela época, antes de se falar de agroecologia, já se praticava agroecologia. Isso é fascinante. Por isso que eu digo que eu estou na profissão, na religião certa e na profissão certa também. Né? E no estudo correto também. Pronto, coletou essas ervas, uma coisa bem importante a se dizer. A mulher não pode coletar a erva. Ela pode fazer o banho, mas não pode coletar a erva. Deixa eu explicar por quê. Porque na última palestra que eu dei, o pessoal perguntou bastante sobre isso. Naquele momento, meus amigos, que nós estamos colhendo a planta, existe uma carga de energia muito grande, uma carga muito poderosa, onde eu, naquele momento, eu estou pedindo licença a todas as entidades da mata. E quando eu falo todas as entidades da mata, eu estou falando de todas, tanto as benéficas como aquelas que, mesmo sendo benéficas, podem nos fazer mal. Certo? Que não existe entidade ruim. Certo? Existe entidade que a gente pede as coisas e elas fazem para a gente. Então, naquele momento que existe o arrancar da folha, é como se fosse uma grande concentração de energia. Porque eu pedi licença, eu paguei primeiro a terra, né? Coloquei alguma coisa no solo, é uma coisa que eu não posso relatar aqui, professora Shirley. Paguei a terra, peguei na planta, na base da planta, fiz a oração, que tem que se fazer a oração, chama-se o orixá, pede-se licença e arranca, colhe. Nesse momento, é uma concentração muito grande de energia. E eu, que estou arrancando a planta, eu estou recebendo essa energia. Se uma mulher for fazer uma coisa como essa, o que pode acontecer é ela ter uma hemorragia. Porque a mulher, naturalmente, ela é aberta, o homem é fechado. Eu estou falando em questão de órgão sexual. Então, a mulher é mais susceptível a essas energias. Ela pode não estar menstruada, mas naquele momento
talvez o útero dela esteja se preparando, né, para receber um óvulo, e se ela receber aquela carga, pode ocorrer uma hemorragia. É tanto que quando a gente conversa, a gente não pode porque a mulher ela já paga a terra, ou seja, o sangue que a mulher joga na terra já é o pagamento que ela dá à terra. E por ela já estar pago a terra, ela não precisa, ela pode se prejudicar. Deixa-se para o homem coletar a planta. Estou sendo claro, professora Shirley? E muito, muito interessante, Oliveiros. Eu não sabia disso. Exato. E assim, Porque eu já ia. Quando você começou a falar, eu acho que não só eu, as meninas, né? Não sei se já sabiam disso, as meninas que estão assistindo. A gente já fica com aquela, né? Mas por quê? Por que que mulher não pode, né? Tipo, o pensamento toda essa feminino, discussão que a gente sim. faz hoje, né? De espaços, de relações de gênero, mas só que é um cuidado, né? Na Isso, verdade, é é um um cuidado, cuidado. né? Na verdade, é um cuidado para que a mulher não tenha uma hemorragia. Para que a mulher não tenha uma hemorragia. É interessante, Aconteceu, Oliveiras. muito interessante. E aconteceu uma vez que uma filha de santo nossa, uma irmã de santo nossa, ela, porque sempre tem o teimoso, né? Sempre tem os filhos teimosos. E por mais que mãe Zezé e Tatá dissesse não tire, não tire, não tire, não tire, ela chegou com as ervas na mão. Aí mãe Zezé, quem tirou? Não, quem tirou foi meu menino. Só que no momento que ela entregou a mãe Zezé, no momento que mãe Zezé começou a fazer a maceração e a cantar, ela começou a menstruar antes do tempo. E foi um grande fluxo. Aí, mãe Zezé olhou para ela e disse, quem foi que tirou? Aí ela botou para chorar e disse, não, foi eu, que meu menino não quis acordar. Aí mãe Zezé já pegou aquela bacia, Tatá já pegou o Adijá para pedir agô, mãe Zezé já foi despachando aquelas ervas, eu já fui correndo para preparar um banho para ela tomar um banho, e ela passou uma semana sem ir no terreiro. Ou seja, não é a mulher não retirar a erva, não é que seja uma questão machista, é uma questão de proteção. A mesma coisa acontece que não é importante, não é interessante você ir ao terreiro quando você tiver de regras. Porque você, naquele momento, você está aberta, você está susceptível às energias do momento. É a mesma coisa que você pisar no chão, de pé descalço, e pegar numa geladeira que dá choque. Você está mais susceptível a Recebe a sofrer corrente, né? a corrente, exatamente. Oliveiros, eu pratico yoga, né? Uhum. E eu não sei se tem alguém, né, que esteja nos assistindo que também pratique, e tem algumas posições da yoga que no período que a mulher está menstruada não é aconselhável, não é que não seja permitido, mas não é aconselhável que pratique, que são as posições invertidas, né? Ou seja, todas as posições que as pernas fiquem para cima, né? Não é aconselhável que a gente, né, as mulheres, pratiquem quando a gente está menstruada. Exatamente por essa questão do fluxo, né? Não só o fluxo sanguíneo, mas a questão da energia, né? Então, a Isso. yoga também trabalha muito isso, né? Os pontos de energia no nosso corpo, né? Os nossos chakras, né? E é muito interessante como quando a gente vai estudar, ler alguma coisa sobre outras religiões, tem pontos que se confluem, né? Isso. Que chegam muito próximo, com linguagens diferentes, com olhares diferentes, mas é isso, né? Esse cuidado que você fala aí em relação à colheita das ervas, né, de não ser feito por mulheres, é o mesmo cuidado na yoga, né? Eu pratico yoga como atividade física, mas ela faz parte também de uma prática religiosa, né? Então, para quem segue a religião,
né, segue como uma questão espiritual, também tem esses cuidados, né? É muito interessante. Val está perguntando. Val, a minha última professora de yoga, né, e eu já fiz um curso mais intensivo, eles falavam que é exatamente em relação à questão do fluxo de energia, que não é bacana, porque quando a gente está menstruada, o sangue, ele é para sair, né? E se você for fazer essas práticas invertidas, é como se você tivesse voltando, né? Como se a posição que você vai ficar, você não favorece para que o sangue saia, né? E isso, em termos de troca de energia e da questão dos nossos chakras, não é bacana. Então, por isso que eles dizem assim, agora, claro, é, é uma recomendação, né? Mas que tem mulheres que praticam e não se preocupam com isso. Mas eu tenho muito esse cuidado. Até no Pilates eu tenho esse cuidado, porque o Pilates tem muita coisa parecida com a yoga, né? Tem alguns exercícios que são parecidos com a yoga, então a gente também no Pilates tem alguns exercícios que são invertidos, né? Que a gente fica com as pernas para cima, às vezes, né, levanta o corpo todo, fica de cabeça para baixo, e eu também tenho esse cuidado, já por essa orientação que eu recebi da yoga. Laís Ok. está falando, as mulheres não colhem só nos banhos ou rituais ou em nenhum momento. Oliveiros, é uma pergunta de Laís para você. A Em questão de nenhum colher. momento, pronto, em nenhum momento a mulher colhe. Em nenhum momento a mulher colhe. Sempre o homem colhe. Mas na feitura dos banhos, no momento de macerar a erva, geralmente são as mulheres que fazem. Porém, a mulher, para fazer essa maceração, ela não pode estar menstruada. Pode ser uma pessoa normal, assim que não esteja no momento de menstruação, ela pode fazer o banho tranquilamente. Em nenhum momento que a mulher esteja de regra, ela não pode participar de nada que acontece dentro do terreiro. Isso é prego batido e ponta virada, certo? E na hora da colheita também não pode. Então, minha querida, isso tudo é uma prática que ajuda a mulher. Não é que seja um pensamento falocêntrico, não, de forma alguma. Tá certo? Outra coisa também, quando a mulher está menstruada, ela está apagando a terra naquele momento, certo? Então, ela também tem muita energia. Ela tem muita energia, ela também pode passar aquela energia que está nela, que tanto pode ser uma energia que pode ajudar, como pode atrapalhar, que porventura pode se passar para aquela erva. Estou sendo claro, gente? Se vocês prestarem atenção, que eu li muito o Padre Quevedo, achava ele ótimo, e ele sempre nas reportagens dele dizia que os fenômenos paranormais existem, mas geralmente só se manifesta quando as mocinhas estão no período menstrual, que é justamente o momento que ela está com esse fluxo de energia. Ela se transformou, ela se ligou totalmente com o planeta. Então, é a verdadeira, digamos, bruxa, né? Aquela mulher que está em contato com o planeta. Naquele momento que ela está menstruando, ela está dizendo assim: eu faço parte da Mãe Terra, eu sou a própria Terra. Entendeu? Então, Exatamente. A Clarissa, que é a autora desse livro, né, que eu li um trecho, e tem outro livro dela que é bem mais conhecido, que é o Mulheres Correm com os Lobos. Ela fala da ideia da mulher selvagem, né? E é essa mulher selvagem que aflora, né? E que a gente tem que deixar aflorar, né? Nós, mulheres, todas. Tem outra pergunta exatamente. aqui, Oliveiros para Tudo e Célia. A questão sexual também não pode fazer Não, os rituais. não, não. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe outra coisa que eu me encanto muito dentro do candomblé, que é o nosso dia mais sagrado, que é a sexta-feira. E toda sexta-feira tem um banho de arroz. O banho não.
a gente vai para o Assé de Oxalá, que eu vou falar de forma leiga, é um arroz branco que se oferece a Oxalá. E no momento da feitura desse arroz, em nenhum momento a pessoa que está fazendo esse arroz, que esse arroz tem que ser feito na madrugada, para ficar muito frio para quando for depositar, for oferecer, certo? A pessoa que faz esse arroz, a pessoa tem que estar limpa. Não pode fazer nenhum tipo de relação sexual, não pode estar de regras, não pode beber e não pode fumar. O que acontece? Antigamente tínhamos um irmão de santo que ele era responsável a fazer esse arroz. Mas toda vez que ele fazia esse arroz, o que é que acontecia? O arroz enchia d'água, o arroz mofava. Simplesmente o arroz que era para ficar 3 dias, ele não chegava nem à metade do primeiro dia. Ele já se enchia de água. Por quê? Porque o nosso irmão de santo, ele fumava. Nosso irmão de santo, ele bebia. E ele era casado e namorava com a esposa dele. Então o arroz ele começava a encher de água. Aí o que foi que aconteceu? Aí escolheu-se uma pessoa que se comprometeu a fazer o arroz e se abster disso. E realmente, depois que essa pessoa faz o arroz já chegou a passar 7 dias e não estragou. E o que eu acho engraçado, agora, engraçado não, o que eu acho interessante, eu vou fazer uma ponte agora com microbiologia, né? Com fungos, né? Fazer a ponte com você, né? com toda a gente, os acadêmicos. A tigela que se oferece o arroz, ela é lavada de forma normal, certo? Teve uma vez, assim que eu comecei, né? Que a gente começa a estudar e ver, principalmente quando a gente vê questão de fungos, de contaminação de bancada, contaminação de tubo, de objetos, né? Aí o que aconteceu? Foi uma moça fazer uma limpeza lá no terreiro. E fizemos o arroz, colocou. No outro dia, o arroz apareceu todo mofado, um mofo esverdeado, com preto. Aí Tatá botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que foi foi feito errado? Deixa que a menina, naquele dia, ela tinha namorado, e não era para ela ter namorado. Aí Tatá disse, Oliveira, a gente tem que chamar ela para fazer uma nova limpeza. Ligou. Só o que aconteceu? A gente tirou o arroz mofado, fez o devido despacho, passou uma água, porque não pode levar detergente, não pode levar sabão, né? E a gente colocou o arroz na mesma travessa onde tinha fungos. Pensa comigo agora. Qual a probabilidade desse arroz desenvolver fungos? Altíssima, não é verdade? Altíssimo. Eu disse, rapaz, esse negócio vai dar fungo novamente. E eu fiquei calado, né? Mas o que aconteceu? O arroz simplesmente passou os 7 dias lá e simplesmente não desenvolveu nenhum tipo de colônia de fungo. Eu fui ao parafuso, eu aprendendo, eu disse, meu Deus, outro fungo já tinha tido esporos, já tinha sua parte sexual, já tinha desenvolvido, já tinha esporos do fungo em todo o chão. O prato que foi servido estava cheio de esporos de fungo. Por que não apareceu fungo no arroz? Aí eu começo a fazer esses questionamentos, sabe?
Eu começo a fazer esses questionamentos, onde eu começo a confrontar o que eu aprendi na universidade e o que eu estou aprendendo no candomblé. E eu sempre me encanto com o candomblé, certo? Existem saberes populares, existem coisas que acontecem que a ciência não vai conseguir explicar, Nunca, nunca, nunca. né? Existem coisas que... Aí eu digo, Tatá, aí eu sento com o Tatá, Tatá, era para acontecer isso, 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 isso e isso. Aí ele olha para mim, aconteceu, Oliveiros? Isso aconteceu não, Tatá. Porque você ainda está muito na ciência, venha para o candomblé. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai trazendo para o nosso contexto e eu começo a fazer esse confronto, justamente entre o que acontece no Ilê e o que acontece na vida acadêmica. Porque, com certeza, ali o que estava acontecendo era a cultura de fungos. A professora Hélida, que trabalha com fungos, está aí escutando também. Ou seja, era uma cultura de fungos, o local extremamente contaminado com fungos, mas o arroz não desenvolveu fungos. Então, eu acho isso encantador. Continuando dentro dos conhecimentos populares e a medicina, é muito importante frisar o seguinte, que dentro do candomblé, nada é por acaso e tudo tem o seu significado. E nós temos cuidado com isso. Uma das coisas mais lindas é a cerimônia de cantar das ervas. Os filhos de santo trazem as ervas, todas as ervas dos orixás, e o pai de santo, ele senta em frente, força o chão com o pano branco, todos os filhos de santo se sentam no chão, e o pai de santo, ele pega erva por erva e começa a cantar a erva. O que é cantar a erva? Ele começa a invocar Ossain, e depois que invoca os orixás que tem que invoca Ossain e começa a falar os vários nomes daquela erva. Digamos, vou dar um exemplo aqui de forma bem grosseira para vocês entenderem. Ou, tipo, lá, deixa eu pegar outra. Uma rosa, fazer um banho de rosa. Pega-se a Espada de São rosa... Jorge, que tem aí atrás de você. Pronto, a espada de São Jorge. Ele pega a espada de São Jorge e começa a pedir que aquela planta, aí fala o nome da espada de São Jorge, seja abençoada e seja permitida ser usada por nós, através de Ossain. Então, é o cantar da erva. Naquele momento, a espada de São Jorge, ela simplesmente ela já está pronta para ser preparada ao banho. Então, ele faz isso com todas as ervas. Aí, então, a mãe de santo ou o pai de santo faz todos os banhos daquelas ervas e guarda. E vai dando para os filhos de santos que necessitam. Então, é o ritual da erva. Então, não é arrancar a erva por arrancar. Existe todo um significado. Existe todo um pensamento. Existe todo um trabalho em cima daquilo. Inclusive, hoje, lá no terreiro, está acontecendo uma jurema, que vão arriar umas oferendas para os caboclos, que são frutas. Olha aí, olha que interessante. Todos os filhos de santo, uns deu abacaxi, outros deu goiaba, outros deu uva, outros deu maçã, outros deu banana. E hoje, nesse exato momento agora, está havendo essa reunião, estão colocando essas ervas nos pés dos caboclos e estão pedindo saúde. Inclusive para mim, que vou me operar amanhã, né? E para todos do terreiro estão pedindo saúde. Só que existe uma coisa bem particular. Quando um filho de santo, uma pessoa de fora, chega adoentada, tem um ritual. Obrigado, Tiago. Tem um ritual que passa a fruta do nosso corpo pedindo saúde. Mas olha que tem uma coisa, existe uma, tipo assim, Shirley,
foi descoberto que mandaram uma demanda para você. Então, vai ser plantas, frutas específicas para esse seu problema. Tem a planta da saúde, tem a planta que tem a fruta que tem a planta que me protege, tem a planta que me dá saúde e tem a planta que devolve aquilo que você mandou para mim. Dentro do curandeirismo popular, nós temos o arruda, o Ruta graviolens, não é verdade? O arruda ele é muito usado para as benzeduras, para... Enfim, e realmente ele é muito forte. E como foi que o arruda é usado para quebrar o mal-olhado? Depende do jogo, Tiago. É o jogo que diz. A gente é muito regido pelo jogo de búzio. Não é assim olhar... não. Existe um jogo de búzio que fala sobre isso. Continuando. Ruta graviolens, o arruda. O arruda ele é usado para espantar doenças, ele é usado para espantar os males, mal-olhado. Mas o arruda também é usado, o extrato de arruda ele também é usado como inseticida e repelente. Vamos fazer essa junção agora. Bora pegar o nosso conhecimento acadêmico e nosso conhecimento espiritual e vamos falar do arruda? Olha, que legal. Se eu tenho uma planta medicinal que ela afasta insetos, inseto traz doenças, certo? Inseto traz doenças. Então, se eu afasto um inseto, o que acontece? A doença não vem. Mas você vai tomar um banho de arruda que vai lhe fortalecer. Maravilha. Tira todas as energias ruins? Sim. Mas a sua pele absorve um pouco. E você se sente mais forte. Por quê? Porque dentro do arruda existe uma substância chamada rutina, que ela é vasodilatadora. Então, se é vasodilatadora, as veias aumentam de tamanho, os fluxos sanguíneos correm mais em nossa pele e, por sua vez, a gente tem mais energia. Então, é nesse momento que eu acho encantador a força que o conhecimento popular tem, sendo simplesmente não contestado, mas embasado no pensamento científico. Não é lindo isso? Quem ensinou, né, Oliveiros? E quem ensinou, antes disso, ser pesquisado por cientistas, porque são práticas que vêm da ancestralidade, né? Da ancestralidade. Quem ensinou... Naquela época, professor, há 500 anos atrás, não tinha, não pensava nem de longe ter o conhecimento que nós temos hoje. E eles lá atrás, há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, eles já sabiam dessas propriedades e realmente ajudavam. E o arruda é uma planta maravilhosa dentro do contexto do candomblé, certo? Dentro do contexto do candomblé. E engraçado também que dentro do contexto de Jurema, candomblé ou Jurema, as plantas, elas são cantadas. Nós ensinamos o que fazer com a planta cantando. Tipo o seguinte, ô Pereira, Pereira, do pau Pereira não bota flor. O pau Pereira, né? Pau Pereira, pau de minha opinião. Todo pau flore cai, mas o meu pau Pereira não. Quero uma vela preta, eu quero outra encarnada. Eu não sei se eu mato ela ou se desceu aleijada, eu falei. Ou seja, o que é que ele está ensinando nesse exato momento? Ele está ensinando que se eu quiser que uma pessoa se afaste de mim, eu faça justamente esse ritual. E faça justamente esse ritual. E o pau pereiro ele também é muito usado contra demanda, contra problemas. E se hoje se sabe que o pau pereiro tem substâncias que também são repelentes de piolho de bode, a gente faz controle natural com ele. Pô, cara, quem ensinou isso a eles? Mas uma das partes mais encantadoras que eu
que eu presenciei, que eu estou falando muito mais de um contexto de vida meu, né? Então, eu tenho essa, graças a Deus, aos orixás, eu tenho uma mente muito tranquila para poder andar tanto na ciência como no candomblé. E consigo entender os dois, que os dois se completam dentro desse contexto de ervas. Pronto, eu era muito adolescente, 20 e alguns anos atrás, né? Um dia desse, né? E mãe Zezé recebeu uma entidade. Mãe Zezé, ela mal sabia escrever o nome, né? A gente conhece o contexto, né? Desse pessoal que sempre veio sofrido, enfim. E a entidade baixou em terra, o mestre dela baixou em terra. E ele foi ensinar a fazer vinho de Jurema. E ele ensinou passo a passo de fazer o vinho da Jurema. Passo a passo. O momento de coletar, o local de coletar e onde coletar. Estava trabalhando com a professora Elizabeth, trabalhando com extração de princípios ativos. As tinturas, alcoolaturas, que a senhora, eu acho que alcançou, né? Eu acho que a senhora alcançou essa parte da escola agrícola. E eu peguei um artigo que ela me deu sobre extração de alcaloides. Gente, quando eu comecei a ler o artigo, eu li 2 vezes. Do mesmo jeito que aquela entidade ensinou a extrair o vinho, a extrair a planta para fazer o vinho da Jurema, inclusive horários, eu li no artigo. Se você pegar o raizeiro de Ivan Coelho, que na parte que ele ensina a fazer extratos alcoólicos, ensina. Professor Ivan Coelho fez a tese de doutorado dele, se transformou num livro maravilhoso, uma verdadeira Bíblia. Uma verdadeira Bíblia para quem quer trabalhar com plantas medicinais. E quando eu abro o livro de Ivan Coelho, quando leio, eu vejo aquela senhorinha que nunca estudou na vida dela, falar a mesma coisa que o professor Ivan Coelho falava. É uma coisa assim. Aí eu muito curioso, depois eu fiquei descobrindo que a entidade dela, muito antiga, que nem ela sabia fazer o vinho da Jurema, mas o bisavô dela de santo sabia fazer o vinho da... Gente, quando a gente começa para sentar e começar a extrair esses conhecimentos populares, que eu vejo sendo usados de forma errônea, né? Eu disse, meu Deus, como é que sabe? Como é que Moisés sabe disso? Isso, quando ela falou disso, ainda faltava no mínimo 12 anos para professor Ivan Coelho. Eu acho que ele não estava nem na universidade ainda, quando eu aprendi a fazer o vinho de Jurema. Eu estou falando de professor Ivan Coelho, gente, porque ele fez um livro chamado O Raizeiro, que eu considero uma Bíblia para quem quiser trabalhar com plantas medicinais, certo? Infelizmente, esse livro não existe mais, tem alguns exemplares na biblioteca da escola, não tem mais para vender. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Não é verdade? Então, a editora da universidade devia reeditar, né? Devia reeditar e colocar umas fotos, umas coisas, enfim. Né? É interessante, Oliveiros, isso que você está falando. Eu estou vendo as meninas que estão aí, né? Ju, que trabalha que já fez muito trabalho com Camila. Eu acho que você também já fez. Eu já fui para, né, várias bancas de alunas e alunos de Camila. E é muito interessante como ela sempre coloca as duas relações, né? Tipo, quando faz os estudos de etnobotânica, que faz questionários para saber sobre conhecimento popular das plantas medicinais, geralmente ela faz uma tabela comparando
aquilo que as pessoas, né, no seu saber popular dizem e aquilo que está lá encontrado, né, fundamentado cientificamente, ou seja, que alguém estudou aquilo dali e comprovou a eficácia ou não, né? E é muito importante Exato. quando isso é apresentado, mas, assim, o que eu acho fantástico, né, dessa sua fala e dessa sua experiência é essa relação com a questão, tanto a relação com a questão da religiosidade, mas com da ancestralidade mesmo, né, assim, porque todos esses conhecimentos do candomblé, eles vão sendo passados também, do mesmo jeito que a gente vai vendo na agricultura a história de passar de geração para geração, a história das sementes, que é a coisa mais linda do mundo, né? As sementes, os bancos de semente, aquelas sementes que vão sendo guardadas de família, de geração por geração, do mesmo jeito esse conhecimento ele vai sendo repassado, né? Então, no ambiente dos terreiros, isso vai sendo repassado para os filhos, né? E que posteriormente serão pais ou mães de santos. É muito Exato. Uma coisa que eu me preocupo muito, porque o candomblé é uma religião oral. Nós não temos um livro padronizado, como tem o Alcorão, como tem a Bíblia, como tem vários outros livros. São livros que cada religião tem e que você segue aquele com você o segue evangelho aquele espírita, né? o Evangelho Espírita. Já o Candomblé ele não tem esse livro, não tem essa padronização. Né? Se você pegar um muçulmano do início da religião, que leu os princípios do Alcorão, o mesmo o mesmo religioso que leu o Alcorão, hoje, pratica os mesmos atos que o antepassado dele praticava, igual. Né? O cristianismo também, igual. Né? O espiritismo, igual. O candomblé, por ser uma religião oral, o importante é participar. O importante é você viver dentro do candomblé. É você viver dentro do candomblé. E as músicas que tem dentro do candomblé, eles ensinam como viver dentro do candomblé. Olha um exemplo. Pisa no maçapé, escorrega, quem não sabe andar, leva queda. Tô, na Jurema, tô, Jurema. Oi, pisa no maçapé, escorrega, quem não sabe andar, leva queda. O que é que está ensinando? Você tem que andar dentro da religião com cuidado. Não seja afoito, né? Não seja afoito. Ande com cuidado, entre com carinho, entre com respeito. Então, as músicas vão ensinando. Como também as músicas ensinam a fazer remédio. Foi uma folha seca que eu apanhei. Foi uma folha seca que eu apanhei. Coloquei no meu cachimbo e o catimbó eu desmanchei. Coloquei no meu cachimbo e o catimbó eu desmanchei. Aí, uma vez, eu vi uma entidade em terra, começou a cantar essa música. Aí ele levantou, pegou umas ervas de hortelã desidratado, colocou dentro do... Ela botou hortelã e colocou aquele que é eucalipto, citriodora, né? Eucalipto. Ele amassou, colocou dentro do cachimbo, pediu para todo mundo cantar essa música, ele acendeu o cachimbo, fumou aquelas folhas secas e começou a fumaçar em cima da menina que estava congestionada. Aí, olha como temos que questionar tudo. Eu disse, mas, rapaz, a menina já está aí congestionada e vai jogar fumaça em cima dela. É porque a gente tem que questionar tudo nele. Eu tenho muito medo de um ditado que diz assim, fé cega, faca amolada. A gente tem que ser crítico, mas um crítico coerente. E eu fiz essa crítica a mim mesmo. Mas como é que
A menina congestionada, o mestre vai fazer isso no rosto dela. Quando ele terminou, a menina começou a tossir, correu, expectorou toda aquela secreção que estava dentro dela. Né? Aí eu parei para sentar e estudar o hortelã miúdo e o eucalipto triodoras. Mas eles só dão mais efeito quando é colocado na água quente, que você faz a inalação. Naquele calor, os princípios ativos podem ser neutralizados, mas deu certo. E aí? Você está entendendo como eu vivo assim? Não vivo batendo de frente. Eu vivo coletando os conhecimentos e confrontando. Por mais que eu veja numa apostila que diz assim, se aumentar a temperatura a tantos graus, o princípio ativo vai volatilizar. E ele botou no cachimbo e fumou. E jogou a fumaça em cima. Mas espera aí, depois eu voltei atrás. Será? Agora eu vou numa grande interrogação. Será que no momento que ele estava assoprando o cachimbo e o calor saindo, levando a fumaça, não estaria levando naquela fumaça os óleos essenciais? Hein? Aí a pergunta volta à ancestralidade. Como é que aquela entidade sabia disso? É muito bonito. As plantas nessa questão de cura. E engraçado, gente, que tem a música que fala justamente disso. Foi uma folha seca que eu apanhei, coloquei no meu cachimbo e o catimbó eu desmanchei. É espetacular, certo? É espetacular. Como tem uma música que diz assim, arreia caboclo, não se atrapalha, saia debaixo da samambaia. Arreia caboclo, não se atrapalha, saia debaixo da samambaia. É samambaia, comida de caboclo, é samambaia. Para um pedacinho aí. O que é a samambaia que eles falam? Aí é onde eu vejo, onde existe uma abertura. Em alguns locais aqui na Paraíba, a samambaia que é utilizada para esse ritual, todo mundo já viu aqueles fios, quando a gente vai viajar, ou dentro da cidade mesmo, dentro dos fios de alta tensão, gente, ao redor do fio de alta tensão tem umas bolas de planta, que uns dizem que é ninho de passarinho. Não, aquilo ali não é ninho de passarinho, não. Certo? Ali é uma planta da família das bromeliáceas, que é chamada Tillandsia recuvata, o nome científico dela. Tillandsia recuvata. Ok? Parou aí. Arreia caboclo, não se atrapalha, saia debaixo da samambaia. Existe um remédio feito para quem tem problemas de pulmão com essa planta. Eu já vi. Eu não quero que ninguém faça, porque eu não vi estudos sobre isso, mas eu já vi dentro de um terreiro de Umbanda, de Candomblé, na parte de Jurema. Era dentro de uma garrafa com álcool, tinha pedaços de atilânsia, onde a mulher misturava uma colherzinha com 3 dedos de mel e dava para o filho de santo que estava congestionado. E o filho de santo, com o tempo, começava a tossir, e tomava um pouquinho mais e expectorava. Vamos para a parte científica agora? Bora lá? Se desse é da família do abacaxi, com certeza deve ter uma substância lá que o abacaxi tem, que é expectorante. Eu esqueci o nome da substância agora. Aí a pergunta é, outra interrogação. Será que a tillandsia recuvata? Será? Eu não estou afirmando. Será que a tillandsia recuvata tem esse princípio ativo por ser da família das bromeliáceas? Eu ainda não peguei nenhum artigo, ou não tive esse interesse de pegar algum artigo para ler. Mas será? Então, gente, são coisas que eu vejo no contexto popular que o contexto científico ensina. Que o contexto científico, ele dá o aval.
Porém, tem uma coisa na parte da questão popular, usar planta, que me deixa extremamente desconfortável. É uma coisa chamada modismo. Ah, não, se passar no Globo Repórter que comigo ninguém pode, é bom para a garganta, tá todo mundo, é bom para o câncer, tá todo mundo comendo comigo ninguém pode. Gente, comigo ninguém pode, meus queridos. Ela tem cristais de oxalato de cálcio em forma de agulha. Se você comer comigo ninguém pode inflamar sua garganta e você morrer por edema de glote. Mas se tiver uma reportagem falando sobre isso, todo mundo vai comer comigo, ninguém pode. Isso é preocupante, gente. Isso é preocupante. Devemos pôr na cabeça o seguinte: não é porque é natural, não faz mal. Faz mal, sim. Faz mal e pode matar. Existe uma planta chamada muçambê. Tem aí, ao redor do açude da escola agrícola. É uma planta de Oxalá. Ela, em algumas literaturas, falam que ela é boa para tosse, é expectorante. Uma vez eu estava numa comunidade no Alto Sertão, estava chegando para trabalhar lá, e tinha um menino que tinha sido envenenado pela mãe. Aí eu disse, rapaz, como foi? A professora, ela fez um chá de muçambê muito forte. Ou seja, uma dosagem que era para ser, digamos, 10 gramas de planta para meio litro d'água, ou 200 ml de água, não sei. Ela deve ter colocado 1 quilo de planta para um copo com água. Aí deu para a criança vomitou e morreu. Ou seja, o meu medo do uso dentro das ervas medicinais é o uso discriminado, usado de qualquer forma, com aquele pensamento, pode tomar o quanto quiser que não vai fazer mal. Vai fazer mal, sim. Teve uma época na escola agrícola, eu acho que a senhora não tinha chegado ainda não, viu, professora Cirlei? A senhora de TV Colosso para cá. Eu cheguei em 2008. Eu estava lá em 1990 e alguma coisa. Abafa. Certo? Aí teve um sucesso lá que a mulher trouxe um suco de capim-santo. Legal. Aí ela pegou, nessa época eu já tinha a horta medicinal lá atrás, com mais de 40 canteiros de erva. Isso a senhora alcançou ainda. Não alcançou? Aí ela foi lá, aí pegou uma quantidade absurda de capim-santo, picotou, botou dentro do liquidificador e passou. Botou limão e passou. Aí coou. Então, eu estava aprendendo e estava achando aquilo maravilhoso, né? Só que estava muito concentrado. E todo mundo tomou chá de capim-santo. Teve uma senhorinha que tomou o chá de capim-santo, super concentrado. É gostoso o chá de capim-santo. Ele gelado com limão é muito gostoso. Mas quando ela tomou o chá de capim-santo, com mais ou menos meia hora, 1 hora, ela começou a passar mal. Sabe o que aconteceu? A pressão, ela já tinha problema de pressão baixa e a pressão dela baixou loucamente. Corre para o posto de lado de saúde da escola agrícola, né? E chegou a menina, a pressão dela está muito baixa, corre, bota o comprimido debaixo da língua dela. Ninguém até o momento atribuiu ao capim-santo, né? Aí depois a professora Elizabeth conversando, gente, olha, o problema da menina, da senhora que aconteceu, foi o chá de capim-santo muito forte. Ou seja, a diferença, meus amigos, entre o veneno e o antídoto e o remédio é a dosagem. Eu tomo chá de capim-santo, mas sabe como é que eu faço? Eu pego mais ou menos 10 graminhas, uma folhinha grande de capim-santo
e bato em 300 ml de água, com gelo e limão, coo, adoço e tomo. Gente, é espetacular. Relaxa que é uma beleza. Mas existe uma diferença entre eu tomar uma folhinha e tomar um maço. Então, meus queridos amigos, eu tenho muito medo da questão de usar as plantas medicinais dessa forma discriminada. A professora Camila faz um trabalho maravilhoso e ela tem esse cuidado. Ela tem esse cuidado de dosagem, ela tem esse cuidado de que tipo de planta usar, passa para os estagiários dela, e eu queria muito que os estagiários dela falassem sobre isso onde passasse, porque planta medicinal também é um medicamento. Planta medicinal também tem interação medicamentosa. Planta medicinal também intoxica e mata. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Quem tá com a gente é Alexandre, professor. Oi, professor Alexandre, Muito tudo feliz. bom? Aí você falando dessas histórias antigas aí, Alexandre tem coisa que está mais tempo do que eu lá no campus, talvez Eu lembre. cheguei junto com o professor Alexandre. E eu queria, Oliveira, também que você falasse um pouquinho, aproveitando o gancho aí de você estar na frente da Espada de São Jorge, aí é uma curiosidade minha também, né? Se existem plantas, realmente, tipo a espada de São Jorge ou outra planta, elas são realmente relacionadas aos santos, aos orixás, assim, Sim, tem uma bora. planta específica para cada um. Sim, tem sim. Todo orixá tem suas plantas. Todos os orixás têm sua planta, todos. Como eu falei da tunera, né? A tunera subulata, que é a xanana, que é de Exu, a espada de São Jorge é de Ogum. A espada de Ançã, ela é amarelada nas bordas, certo? E ela também tem a espada de Ançã, que ela é pontuda. Nós temos o quê? Deixa eu pegar plantas que tem aí na escola agrícola. O girassol. O girassol é o chum, certo? O Mussambê. Oi, Cléo. Aqui é Cléo, gente. Oi, Cléo. Oi, Magia. Eu tô na casa da minha amiga. Aí, se eu tivesse aqui que estava em cima de mim, era papel. Como o Mussambê, papel tá em casa, que eu tô na casa de uma amiga minha, fazendo essa live aqui, que eu tô ajudando ela em umas coisas. Aí eu tô por aqui. Sim, o Mussambê de Oxalá, tem uma planta daí da região. A salsa da praia, a gente usa ela para Iemanjá, a língua de sapo, Iemanjá. Vamos para as árvores, bora lá. A gente tem um lírio africano muito lindo aí em frente, é uma planta para Xangô, certo? Nós temos um peregum aí na frente da escola, que é uma planta extremamente sagrada para todos os orixás, certo? Vamos descer, nós temos um pé de canela lá embaixo, perto da casa onde, há muitos anos atrás, teve um acidente, uma criança morreu intoxicada com veneno, que é para uma limpeza. Nós temos manga espada, que é de Ogum, manga rosa, que é de Oiá. Nós temos laranja cravo, que que a gente trabalha com ela para Oiá. Filho de Oiá não pode comer laranja cravo. Filho de Oiá não pode comer girimum, certo? Porque uma vez Oiá foi para uma guerra e teve que sair correndo. E os caras querendo pegar ela preocupada para esconder o filho dela, que Oiá sempre foi mãe, né? Pegou os filhos dela e se escondeu no meio do girimuzal. Ao girimum cobriu Oiá, escondeu Oiá. Aí Oiá, quando levantou, agradeceu ao pé de girimum e disse: enquanto vida eu tiver e meus filhos, nunca comeremos girimum. E é tanto que hoje eu não como girimum. Eu gosto muito, mas eu não como girimum. Não como carneiro. Entendeu? Então, toda planta, sim. Cada orixá. Isso eu estou falando uma entre milhares de plantas. Pronto. O que foi, Samu? É Samuel agora vindo olhar para mim. Então, não existe uma planta
só específica de cada santo. Não, existem mais de várias uma. plantas para um orixá. E muitas vezes associamos uma planta com outra planta para um determinado fim. Entendeu? Outra coisa, Oliveiros, por exemplo, você falou da Comigo Ninguém Pode, né? Sim, E sim. esse nome ele tem uma relação forte também com a questão religiosa, o nome da Sim. planta, né? O A nome da Comigo Ninguém planta. Pode. Vamos falar da Comigo Ninguém Pode. Nome popular, né? Nome Nome popular, popular. certo? A Comigo Ninguém Pode, se você pegar na planta e for sensível, você começa a coçar. Por quê? Você tem cristais de oxalato de cálcio em forma de agulhas, ok? Então, o que aconteceu? Por essa planta ter essa personalidade forte, ela é usada como uma planta de defesa. É como a arruda, não tem um cheiro forte, ela é uma planta de defesa. Guiné, que é a Mansa Senhor, né? Só uma historiazinha. Existe um artigo, você pode colocar Mansa Senhor, que usa o Guiné, ou Tingui, certo? Ou Tipia, em cada região, mas pode botar Mansa Senhor. Ela é uma planta neurotóxica e neuropática. Presta bem atenção. E por que ela tem esse nome de Amansa Senhor? Os escravos, quando era abusado pelos seus senhores, algumas escravas estupradas, né, que a realidade é essa, até e os meninos estuprados também, ou a dona da casa era muito cruel com os seus escravos, né? Deixar bem claro, gente, que eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de um povo que foi escravizado, de um povo rico, de um povo lindo, um povo sábio, que infelizmente foi escravizado por brigas internas deles mesmos lá, que pegava, o europeu via lá, os outros compravam e escravizaram um povo tão guerreiro, certo? Enfim, continuando. Quando eu digo que eu sou descendente, porque eu não me considero 100% nada, eu não sou 100% branco, eu não sou 100% negro, nem sou 100% asiático, nem 100% indígena, eu sou 100% brasileiro. E por ser 100% brasileiro, eu também tenho o sangue negro, graças a Deus, nas minhas veias. Certo? Continuando. Então, quando eles eram muito maltratados, o que é que a cozinheira fazia? Todos nós, exato. A cozinheira pegava essa planta, o guiné, desidratava, ou botava no feijão, mas geralmente desidratava, pulverizava e colocava na comida dos seus senhores. Com o tempo ia se passando, pequenas dosagens, o senhor ia começar a ficar idiotizado. O ímpeto sexual diminuía, o fígado necrosava, e dentro de um ano e meio, todo dia comendo aquela porcentagem dessa planta, ele morreria. Por isso que ficou conhecido como a Mansa Senhor. Aí deixa eu falar uma coisa que tem tudo a ver com o candomblé. Vocês estão pensando que quando vocês visitam o candomblé, que você vê a festa, aquilo ali é só a festa. A verdadeira magia do candomblé, ela aconteceu 2 dias antes, que foi na cozinha. Foi o preparar das comidas, foi o cantar das ervas, foi a sacralização dos animais. Então, quando você visita um terreiro, tanto o candomblé como umbanda, enfim, vou falar da minha realidade. Vocês estão indo para a festa. A festa do orixá, o orixá sai, mas o verdadeiro mistério, a verdadeira magia, que só quem participa é quem é dentro do terreiro, aconteceu na cozinha. Então, eu lá no terreiro do candomblé, a gente tem um ditado que diz assim: não mexa nunca, nunca maltrate na mão que põe em sua comida. Entendeu? Aí também serve para os garçons. Nunca maltrate um garçom, viu, gente? Que é ele que vai trazer sua comida à mesa. Enfim, é uma brincadeira, mas a cozinha, gente, é onde está todo
A magia do candomblé é a cozinha. O A verdadeiro magia de uma casa, né, Oliveiras? a magia de uma casa. Se você assistir É? aquele filme Como Água para Chocolate, não é Coisa mais verdade? linda. O livro Você é nota. belíssimo. É interessante que você assiste o vídeo e vou para o candomblé. Na hora que se está fazendo a comida do orixá, não pode estar brincando, não pode estar falando, blá, 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 blá. Não. Tem que estar completamente concentrado na comida do orixá. Naquele momento, a pessoa que está fazendo aquela comida, ela deve estar completamente concentrada naquela comida, emanando de dentro dela tudo que é bom, tudo que é benéfico. Aí o que é que acontece? O orixá, ele recebe essa energia positiva. Você lembra como eu falei no começo do nosso vídeo, quando eu disse assim, o arroz de Oxalá não pode ser feito por qualquer pessoa, senão ele apodrece. Não foi? É energia, gente. É energia. Então, tudo que você vai fazer dentro do terreiro tem que ter energia, tem que estar em comunhão com o orixá. Outra coisa muito importante, tudo que se tem dentro do terreiro não pode ser vendido. Um grande exemplo, a gente sacralizou um bode, certo? Aquele animal que foi sacralizado, a carne dele não pode ser vendida. Não pode, de forma alguma. A carne dele tem que ser consumida por todos os filhos de santo. E, se possível, fazer um grande banquete e convidar a comunidade para cear junto com a gente. Porque é a questão da comunhão. O candomblé é comunhão. O candomblé é ancestralidade, certo? É chamar, é o meu vizinho. Eu tenho o meu alimento e meu vizinho vai se alimentar também, certo? Então, o animal foi sacralizado, toma fulano, leva esse pedaço de carne, toma Beltrano, vende esse. Não. Aquele alimento tem que ser cozido, preparado, feito um banquete daquele alimento e todos são convidados. É tanto que eu vejo meus amigos, né? Mas Oliveira, eu fui numa festa de Xangô, tudo bem. Lá tinha bode, comi galinha, comi arroz e ninguém me botou para fora. Lógico, você não entrou com respeito? Se você entrou com respeito, nós vamos lhe respeitar também. E então você vai comungar do nosso comer, da nossa refeição. Embora que você nem sabe o que você está comendo, mas você está fazendo parte dos mais velhos rituais dentro do candomblé, que é justamente a comunhão do alimento. Depois de todo toque de candomblé, tendo festa ou não, dentro de toda Jurema, tendo festa ou não, tem que comer alguma coisa. Nem que seja, assim, uma bolachinha com café. Porque é comunhão. O que é que nós fazemos lá no terreiro? Todo mundo... a gente se conversa pelo WhatsApp e diz, eu levo bolacha. Eu levo pacote de café. Eu levo pão. Aí, todo mundo leva alguma coisa, termina tendo o quê? Um banquete. Não é verdade? Faz o banquete. Aí, na hora que termina a reunião, a mesa é colocada no meio do terreiro, as comidas são colocadas em cima dessa mesa, independente, meus queridos amigos, que seja um fazão a uma bolacha creme crack. A bolacha creme crack tem o mesmo simbolismo que tem ali aquele fazão, aquela comida cara. Todos que quiserem podem sim tomar o seu café e comer aquela bolacha. Isso é comungar. Isso é união, é ancestralidade. Entendeu? Então, dentro do candomblé é muito isso.
Mais algumas perguntas, professor? Oliveiros, eu fiz um tempo, ano passado, né? Acho que início do ano passado, que eu estava fazendo aula de dança afro. E agora, quando você me falou, eu lembrei que a nossa professora, ela pedia para que as aulas eram no sábado, né? E todo sábado, cada um levasse alguma coisa, e a gente também fazia o ritual, quando terminava a aula, esse ritual de comunhão, né? Isso. Todas, que eram só mulheres, e a gente sentava no chão e fazia, repartia comida, né? E era muito interessante, assim, eu sinto muita saudade, né? Muita falta dessas aulas. Não deu para continuar porque a professora não era daqui e aí a gente não teve como continuar. Muito antes dessa questão da pandemia, né? Mas era um ritual muito interessante, né? Porque a gente toda a dança, né? Que a dança afro, ela Isso. é dança Isso. dos orixás, então aprendi muito sobre os gestos, né? Os movimentos, né? De como fazia, dos rituais todos, e esse ritual da partilha do lanche no final, que ela fazia questão, né? Que quem fizesse, é como você diz, assim, não importa o que era para levar, qualquer coisa que você levasse, mas a gente fazia esse ritual de todo mundo no final compartilhar o lanche. Era muito, muito bacana mesmo, assim. É um momento Uma energia importante, muito boa. muito boa. Aí tem irmã de santo que não tinha condição de levar nada, não tinha problema, comungava com a gente também. Tem irmão de santo que a galera leva um pacotinho de pipoca, a gente nota que ele levou no saquinho um pouquinho de bolacha 3 de maio, mas é colocado naquela mesa com a mesma importância daquele que levou uma lasanha. Entendeu? E isso todo mundo come, todo mundo ri, ninguém aponta para ninguém. Eu queria, Oliveiros, não sei se alguém quer fazer mais alguma questão ou algum comentário, mas do mesmo jeito que eu abri com um texto do livro, né, da Ciranda das Mulheres Sábias, eu queria também terminar com um trecho. Deixa eu só abrir aqui que eu. Pronto. É exatamente o trechinho, né? Alexandre que está falando aí, né? Prosa Deixa eu boa. falar uma coisa para o Obrigada, professor Alexandre. Alexandre. Professor Alexandre, quando a gente é interessante, eu já usei muito a questão do candomblé, das ervas do candomblé dentro das hortas. Tipo, eu fazia muito uma prática chamada puxa e empurra. E eu coloquei algumas plantas de candomblé dentro da horta. Tipo, eu colocava o tipi ou a mansa-senhor dentro da horta e do lado de fora eu colocava meu Deus, a planta de Oxalá que matou o menino, peraí. Mussambê. Sabe o que aconteceu, professor Alexandre? O cheiro forte do Amansa Senhor, ele repeliu as pragas de dentro da horta, que, por sua vez, o fedegoso não, o Mussambê, ele tem a capacidade de chamar para eles pulgão, vaquinha e outros insetos que causam dano na horta. Ou seja, fiz uma prática chamada puxa e empurra. Enquanto uma planta puxa a praga para fora da horta, praga não, perdão, só agroecólogo. Enquanto uma chama o inseto para ela, a outra planta empurra o inseto para fora. Então, as práticas que eu aplico todos nas bordas que tem o mussambê. Aí depois eu coloquei isso e fui ver, e realmente são dois orixás distintos que um repele o outro. Entendeu, professor? É bem interessante essa prática, puxa e empurra. Um cheiro, morrendo de saudade do senhor, das nossas conversas. Que, na realidade, gente, professor Alexandre foi o meu primeiro professor para dar aula para mim, assim, em tudo. Ele chegou, ele deu uma aula sobre agricultura orgânica,
né? Que ele sempre trabalhou com isso, e desse dia eu fiquei encantado, e eu disse desse jeito: eita, eu quero dar aula como esse professor. Aí vieram os professores, como o professor Toninho, como a professora Shirley, a professora Edna, o professor Leandro. Aí eu fui pegando um pouco de cada um, mas quem me introduziu nesse mundo da agricultura orgânica foi o professor Alexandre. Olha aí que Então, coisa linda. foi o professor Alexandre, e ele dando a aula dele, explicando bem direitinho, e eu, pô, cara, é isso que eu quero fazer. E também foi uma aula do professor Alexandre que me ensinou a fazer uma bomba. Eu preciso dizer isso aqui. O aluno que não para dentro de sala de aula depois se prejudica, né? Estava aí, professor Alexandre ensinando o biofertilizante, né? E ele ensinando lá, botar na bombona e colocar aquelas quantidades, tarará, 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 e eu fui até aí. Quando é fé, de repente eu saio de dentro da sala de aula, que eu não ficava quieto, né? Quem foi meu professor sabe disso, e fui resolver o negócio fora. Aí eu disse, eu vou fazer um biofertilizante para botar aqui na minha horta. Só que eu perdi a parte, eu perdi a, eu perdi a parte que ele ensinava a fazer o respiradouro do biofertilizante. Você bota a mangueirinha, faz numa garrafa de plástico com água, porque o gás sai, mas o oxigênio não entra, né? Aí eu consegui a bombona, coloquei, fiz o biofertilizante do jeito que ele me ensinou e, ó, arrochei. Eu não vou botar no sol, não. Aí botei lá, numa casa que tinha lá embaixo, perto do açude. E passou-se. Não tinha por onde sair o oxigênio, culpa minha, não do professor Alexandre, porque eu não assisti a aula dele toda. Quando der fé, uma bela tarde, de um mês aí qualquer, de 1990 e alguma coisa, pá! Aquela explosão, a parede da casa para um lado e a nuvem de biofertilizante para o outro, né? Professor, e eu corri, né, para saber o que era e fiquei olhando. A professora Elizabeth chegou do meu lado, aí disse: isso é coisa tua, né, Oliveira? Eu disse, professor. Eu esqueci de colocar o respirador no biofertilizante. Então, professor Alexandre, sempre que eu faço biofertilizante, é impossível não lembrar do senhor e dessa passagem. E das vezes que eu toquei fogo no laboratório, mas não vem ao caso, não. Pronto, professora. Se autodenunciando aí, viu? Não, mas Autodenúncia. se eu for contar as presepadas que eu já fiz na escola agrícola, eu acho que vão caçar o meu diploma. Ai, maravilha. Então, gente, agradecer, né, a participação de todo mundo e de Oliveiros ter topado essa prosa tão linda, Que é né, tão isso. especial, que eu já imaginava que ia ser muito especial, e por isso que eu selecionei duas leituras bem especiais para iniciar e para finalizar a nossa prosa. Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, o local que almejamos é aquela terra psíquica, habitada pelos velhos. Aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta, que preserva o estupim dourado, conhece esse lugar. Ela conhece. E você também. Gratidão, gente. Gratidão, digo eu, porque eu digo o seguinte: tem duas frases que eu levo junto comigo. Quem não vive para servir, não serve para viver. E conhecimento guardado é conhecimento estagnado. Certo? Conhecimento guardado é conhecimento estagnado. Então, estou sempre à disposição
para qualquer coisa, na parte de horticultura, culturas regionais, agricultura orgânica. Estou sempre aqui à disposição. Eu aproveito e já deixo o convite aí para o pessoal fazer o nosso curso de educação ambiental, né, professora Shirley, que está sendo preparado com muito carinho. Isso, e também, gente, a gente criou o YouTube do Nera, já está no ar, né? A ideia é a gente colocar todas as prosas que a gente já teve até agora, e futuramente, quando a gente tiver com o YouTube bem organizadinho, a gente fazer as prosas ao vivo, né? Direto no YouTube, transmitindo direto, porque aí a gente tem um alcance maior também, né? Mais pessoas podem participar e vão ficar lá disponíveis para que quem não possa participar na hora possa assistir depois, tá? Okay. Na próxima semana a gente vai ter uma prosa sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, com o Alan, que é um dos coordenadores, né, da campanha nacional, né, um dos coordenadores da Secretaria Nacional da Campanha, e vai ser nesse mesmo horário, né, às 17 horas, a gente deve divulgar no Instagram do Nera. E só agradecer mais uma vez, né, a todo mundo que participou e ao nosso querido Oliveiros, e boas vibrações amanhã na sua cirurgia. Vai dar tudo certo.